O professor Johnny Carlos da Silva é doutor engenheiro e professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC. Possui doutorado em Engenharia Mecânica pela UFSC e pela Universidade Lancaster, na Inglaterra. Especialização em Hidráulica Industrial pelo Kyushu International Center, JICA. Pós-doutorado junto à NASA, Ames Research Center, na Califórnia, Estados Unidos. É coordenador do POSMEC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, no período de 2016 a 2018. Foi diretor do DIP, Departamento Responsável por Estágios na UFSC. Coordenador do curso de Graduação em Engenharia Mecânica. Subcoordenador do POSMEC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Membro da Câmara de Ensino de Graduação, coordenador do NEDIP, Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produtos, formação como Master Coach e áreas de atuação em projeto, modelagem dinâmica e inteligência artificial aplicada. Além disso, amanhã, dia 18/4, o professor Johnny estará fazendo o lançamento do seu livro Trabalho de Começo de Carreira, na Livraria Catarinense, no Shopping Neumarkt, a partir das 15 horas. Assim, como o tema Harmonia entre a Ciência e a Religião, convidamos agora o professor Dr. Johnny Carlos da Silva para proferir a sua palestra. Obrigado pela introdução. Queria parabenizar a diretora por completar 5 anos de autonomia do IFC de Blumenau. Queria agradecer ao professor Paulo do Carmo, que eu tenho o prazer de conhecer desde 99, naquela palestra em Minas, né? E ele realmente... Tudo bem, queridos? Ele realmente é uma pessoa desbravadora, porque em 2005 ele criou esse espaço parecido entre estudantes de pós-graduação lá da USP. Ele, mas acho que o outro era Eduardo Carlos, está em Joinville. E eles chamaram as pessoas, professores, para falar sobre temas diversos. Na época eu já era professor da pós-graduação. Eu falei, olha, eu não vou falar sobre inteligência artificial, nem sobre modelagem dinâmica, mas como eu sou membro da comunidade Bahá'í, que não foi lida aí no meu currículo, mas eu coloco lá na biografia, que eu sou membro da comunidade internacional Bahá'í desde 1985. Então, por causa disso, um dos princípios Bahá'ís é a harmonia entre ciência e religião. E eu ofereci para falar desse tema. E eles aceitaram, por incrível que pareça. Então, eu falei a primeira vez sobre esse tema em 2005. Foi 2005, né? Daí, depois disso, o secretário nacional da comunidade Bahá'í do Brasil me abordou para dar uma palestra, meses depois. Eu falei, olha, eu não vou falar sobre inteligência artificial e modelagem, porque aí o pessoal vai ficar dormindo. É um tema chato, né, falar de inteligência artificial. Mas eu tenho um tema que acabei de falar para os estudantes da pós-graduação, de harmonia e ciência. Eu acabei falando lá. Isso tinha umas 600 ou 700 pessoas. E depois eu acabei dando essa palestra em diferentes lugares Bahá'ís. E quando eu morei na Califórnia, eu dei essa palestra em San José, na Califórnia, na sede Bahá'í lá de San José. Só que quando o Paulo me procurou há coisa de um mês atrás, eu estava certo que ele ia perguntar sobre a palestra da NASA. Até falei com você, né? Porque, de fato, o que está mais acontecendo na minha vida, depois que eu voltei da NASA em 2012, é as pessoas quererem saber sobre a minha história profissional. Eu falei, ele vai falar sobre isso. Aí ele falou sobre harmonia, ciência e religião. Eu falei, cara, isso aí é quase um sarcófago, é quase uma coisa com que eu não falo há muitos anos. E aí eu ressuscitei essa palestra aí para dar para vocês. Então essa é um pouco da história, dessa história aqui. Mas vocês devem estar se perguntando, como é que um cara que tem um currículo desse vai falar sobre ciência e religião? Eu nunca formalmente estudei sobre ciência e religião. Isso é graças à minha prática como Bahá'í e, como eu falei a vocês, onde abracei essa causa em 1985. Tem gente que acha que isso é tempo demais, 1985. Enfim, essa palestra aqui é praticamente o corpo que você viu, com alguns upgrades. Ela tem muita informação. Então, eu já digo assim, não se preocupem em anotar. Quem no final me mandar um e-mail,
eu mando o link dessa palestra, você baixa com todas as referências, esse material é seu. Então não se preocupe em anotar. Mas se você quiser anotar também para tirar perguntas depois, fica à vontade, ok? Então vamos fazer assim. Quem está querendo me filmar vai ficar difícil porque eu não consigo parar. É tipo, diz que italiano não consegue parar de mexer as mãos, eu não consigo parar de andar, então se eu paro de andar. Aí eu começo a palestra com essa citação. No início de todo empreendimento deve-se ter em mente seu fim. Essa é uma citação de Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, que viveu entre 1817 e 1892. Do ponto de vista civilizatório, é muito recente. Então, quando você começar a estudar algum empreendimento, eu apliquei isso aí na história do pós-doutorado, e vou contar essa história amanhã na FURB, às 9h30 da manhã. Então, quem tiver a possibilidade, amanhã na FURB, 9h30 da manhã, eu vou dar uma palestra sobre minha jornada rumo à NASA, é uma palestra gratuita para o professor Assis. Então, eu coloco essa palestra também. No início de todo empreendimento deve-se ter em mente seu fim. Você tem que mirar o fim, o objetivo, na hora que você está no empreendimento. E eu tive essa visão na hora que eu estava elaborando essa apresentação. Por que a gente tem que estudar sobre ciência e religião? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Algumas perguntas para refletir. Por que estudar sobre esse tema? Quais são as origens desse conflito? Como a ciência contribui para promover princípios universais? A ciência contribui muito para promover princípios universais. E como os princípios Bahá'ís podem contribuir na solução deste conflito inerente? Algumas pessoas podem achar que não existe conflito, algumas pessoas podem achar que existe conflito. Está tudo certo, porque são diferentes perspectivas. Existem visões contrárias. Eu peguei aqui uma citação da internet, para facilitar para nós, aqui está a tradução. Uma citação diz assim: a ciência fala de fatos sem ter certeza absoluta. A religião fala de absoluta certeza sem ter fatos. Tem gente que pensa assim. Não estou dizendo que eu penso assim. Tem gente que pensa assim. O que quero dizer com isso é que existem visões contrárias e não integradoras. Uma outra citação está aqui, para facilitar a traduzir. A ciência é a busca sem fim pela verdade através de análise de evidências. Uma definição. A religião é a prática de sustentar crenças sem evidências. Perguntar se ciência e religião são compatíveis é um absurdo. É como perguntar se farmacologia e mitologia grega são compatíveis. O que significa isso? Tem gente que acha que a gente está falando aqui é um absurdo, é incompatível. E está tudo certo. Tem diferentes visões. Mas vamos ver que existem outras visões também. Existem visões favoráveis a essa harmonia. E eu peguei duas citações de duas grandes personalidades. Uma já faleceu e outro ainda está vivo. Esse que faleceu, fez 50 anos que ele faleceu, Martin Luther King, faz pouco tempo, coisa de 2 semanas. Um dos maiores ícones do século XX. Conseguiu revolucionar um país, conseguiu alterar 2 leis federais do país, transformou a sua realidade de muitas pessoas. Grande parte das ações afirmativas que hoje a gente tem no mundo é graças ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, e grande parte se originou com os movimentos que ele capitaneou. Ele diz: a ciência investiga, a religião interpreta. A ciência dá conhecimento ao homem, que é poder, e a religião dá sabedoria ao homem, que é o controle. A ciência lida principalmente com fatos e a religião lida principalmente com valores. Os dois não são rivais. Ou seja, sugerem uma harmonia, sugerem uma integração. E outro, o Dalai Lama diz: se a análise científica foi conclusiva para demonstrar que certas afirmações do budismo são falsas, então devemos aceitar as descobertas da ciência e abandonar essas afirmações. Então, valorizando a ciência. Um líder que é um líder religioso. Dalai Lama é a personalidade do budismo. Por coincidência, por curiosidade, quando eu elaborei uma das pesquisas, em 2007, eu entrei no Google com o termo ciência e religião entre aspas. E naquela época deu esse valor aqui, 1.020.000 resultados, aproximadamente.
Já em setembro de 2015, 19 milhões, e aqui, ontem, 4.900.000, para dizer que eu fiz o dever de casa abril de... Já em português, bem menos, mas tem muita gente pensando sobre isso. Então, tem muita gente pensando sobre isso, que é um tema. Novamente, isso não significa dizer que essas pessoas estão favoráveis ao diálogo. Podem ser justamente contrárias ao diálogo entre ciência e religião, certo? São visões contrárias. E aí eu resgato uma pesquisa. Essa pesquisa foi publicada pela BBC no ano de 2004. Essa pesquisa foi publicada pela BBC no ano de 2004. A BBC contratou essa empresa aqui, ICM, e ela fez uma pesquisa de opinião pública em 10 países. Qual foi o objetivo? Levantar o perfil das crenças no mundo e seguem algumas observações. Então, eu vou mostrar aqui alguns gráficos para vocês dessa pesquisa, que englobou. Essa pesquisa, inclusive, eu resgatei, tem um PDF completo de vários gráficos, com algumas interpretações. Vocês podem facilmente achar. O nome da pesquisa é O que o mundo acha de Deus? Mas está só em inglês, ok? What the world think of God? Só em inglês. Naquela época que eu tive isso aqui, eu tive acesso aos vídeos. Hoje os vídeos já não estão mais disponíveis desse programa. Qual é o primeiro gráfico? Veja o que tem aqui de interessante. O primeiro gráfico é o seguinte. Será que o pessoal aqui consegue ver? O primeiro gráfico diz o seguinte: crença em Deus ou poder superior. Porque tem muita gente que diz assim: eu não acredito em Deus, mas eu acredito no poder superior, na força criadora de todo o universo. Então, para simplificar, alguns chamam essa força de Deus. E diz: esse gráfico inclui aqueles que responderam: sempre acreditei em Deus, acredito em Deus, mas nem sempre foi assim. Não acredito em Deus, mas creio em algum poder superior. Seria o equivalente. Então, o resultado: na média, quase 90% dos pesquisados responderam que sim, concordam com uma daquelas três afirmativas. Entenderam o que é esse gráfico? E os países foram Nigéria, Indonésia, Líbano, Índia, México, Estados Unidos, Israel, Rússia, Coreia do Sul e Reino Unido. Então, essa pesquisa foi feita nesses 10 países. Comentários. Existe uma relação clara entre a crença e a nacionalidade. Em alguns países, grande maioria acredita nesse poder superior. E no Reino Unido, pessoas menos propensas a acreditar em algum poder superior. O Reino Unido, nessa pesquisa, ficou bastante evidente em muitos pontos. Já nos Estados Unidos, mais de 90%, Estados Unidos e México, são países próximos a nós, certo? Essa pesquisa não foi feita no Brasil, mas talvez por proximidade, Estados Unidos e México sejam os mais próximos. Mais de 90% responderam que acreditam em algum poder superior. A próxima comparação evidencia outros aspectos culturais. Religião tem a ver com cultura. A gente está falando aqui de religião, algo que tem que ser estudado, tá, pessoal? A ideia é estudar a religião, não é necessariamente defender uma posição certa ou errada. Essa pergunta é a seguinte: meu Deus é o único verdadeiro Deus. Entendeu a afirmação? Pessoas disseram que sim, pessoas disseram que não. Está claro? Meu Deus é o único verdadeiro Deus. Qual foi o resultado da pesquisa? Na Indonésia, mais de 90% das pessoas concordavam com essa afirmação. Na Indonésia. No Líbano, também é um número muito alto. Na Nigéria, um número muito alto. E esse número vai caindo. E chega no Reino Unido e praticamente a barra se inverte. Ou seja, que não acreditam que o seu Deus é o único verdadeiro Deus. Entendeu a ideia da pesquisa? Está fácil ler os gráficos de barra? Então essa é a ideia. Conclusões. Mais de 90% dos entrevistados na Indonésia, Nigéria e Líbano disseram que acreditam que seu Deus é o único verdadeiro Deus. Isto comparado a apenas 31% dos entrevistados no Reino Unido e cerca de 50% nos Estados Unidos e na Rússia. Isso mostra que algumas sociedades podem estar mais abertas do que outras a ouvir pessoas de religiões diferentes. Outra pesquisa, outro gráfico. Crença em Deus ou poder superior contribui para melhorar o mundo, para melhorar o ser humano. Está claro o que é esse gráfico?
a crença em Deus ou um poder superior contribui para melhorar o ser humano. O que o resultado disso diz? A maioria esmagadora das pessoas concordam com essa sentença, que a crença em Deus ou um poder superior contribui para melhorar o ser humano. Comentários. Mais de 80% acreditam que a crença em um poder superior contribui para melhorar o ser humano. Menor percentual no Reino Unido. México e Estados Unidos da ordem de 80%. Então você vê uma relação direta em a crença de que esse poder superior em que as pessoas acreditam contribui para melhorar o ser humano. O mundo seria mais pacífico se as pessoas não acreditassem em Deus. Entende qual é a afirmação agora? O mundo seria mais pacífico se as pessoas não acreditassem em Deus. Se eu fizesse uma enquete aqui com as pessoas que ainda estão acordadas, qual seria o resultado dessa pesquisa? Quem concorda que o mundo seria mais pacífico se as pessoas não acreditassem em Deus? Levanta a mão. Minoria. Você entendeu a pergunta? O mundo seria mais pacífico se as pessoas não acreditassem em Deus. O resultado foi isso aí. Grande parte discorda dessa afirmação. Portanto, aí se estabelece o quê? Uma conexão entre a crença em Deus e a paz. Existe essa conexão conceitual. Ou seja, uma conexão entre crença e paz. A conclusão da pesquisa é que grande maioria discorda que o mundo seria mais pacífico sem a crença em um poder superior. Então, de alguma maneira, a crença no poder superior levaria o mundo mais à paz. Faz sentido isso ou não? Não estou dizendo que faz sentido para você. Não estou dizendo que você concorda. Estou dizendo a interpretação da pesquisa. Ok? Então, as pessoas conectam que a crença no ser superior levaria o mundo mais à paz. Essa é a conclusão. No Reino Unido, apenas 29% acreditam que o mundo seria mais pacífico sem essa crença. No México, menos de 20%. Qual é a reflexão que sugerimos aqui? A reflexão é a seguinte: a grande maioria tem a crença nesse poder superior. Pelo menos isso a pesquisa aponta. Se eu perguntasse aqui, quem aqui acredita em algum poder superior? Quem levantaria a mão? Está vendo que aqui é uma amostra dessa pesquisa. A grande maioria aqui acredita no poder superior. Você pode chamar o nome que quiser, mas existe essa replicação aqui. Grande parte dessa crença favorece um mundo mais pacífico. A grande parte das pessoas acredita que essa crença favorece um mundo mais pacífico. E a pergunta é: por que estamos atravessando tantas guerras? Vocês entenderam a lógica? Eu estou tentando aplicar um meio de raciocínio científico a um problema de estudo sociológico de religião, explicando que não é a minha área, tá? Não vou ir para a universidade para pesquisar isso. Vou para a universidade para pesquisar hidráulica, inteligência artificial, engenharia, blá, blá, blá. Mas isso aqui a gente tem que se perguntar, pessoal. Existe uma desconexão entre a crença do efeito que essa crença levaria e o resultado final, que é a paz do mundo. Percebe que existe uma desconexão? Qual é a relevância desta pesquisa? Na minha opinião, aliás, eu faço um parênteses. O que está exposto aqui é a minha opinião, fora as referências que eu vou citar todas. Não é a opinião da comunidade Bahá'í, do indivíduo. Ok? Estou colocando aqui todas as referências que vou citar para vocês. Daí vocês podem ir à referência direto e fazer suas próprias análises. Foi usado um instrumento científico, que é a estatística, uma parte da matemática, para estudar um fenômeno religioso. Teve representatividade global, pegou vários países, México e Estados Unidos bem próximo ao Brasil. A conclusão da pesquisa está de acordo com os argumentos das declarações Bahá'ís, que diz: para a imensa maioria da população do mundo, a ideia de que a natureza humana tem uma dimensão espiritual, ou seja, que sua identidade fundamental é espiritual, é uma realidade que não requer demonstração. Isso é uma citação de um texto Bahá'í, de um documento chamado Prosperidade da Humanidade. Esses documentos estão disponíveis na internet para vocês. Fica a seu critério lá pesquisar e tirar suas próprias conclusões.
Ok? Mas essa pesquisa evidencia isso que estava exposto. Agora eu vou falar um pouco de história. Se existe um conflito entre ciência e religião, nós temos que entender as bases históricas desse conflito. Porque quando a gente resgata a história, a gente pode tentar realizar ações diferentes para consertar o curso da história, criar uma outra história para a humanidade. E a proposta disso aqui é essa. Então, alguns pesquisadores colocam que o início do conflito se dá no Ocidente por volta do século XVII. No século XVII, começa a se desenvolver o método experimental. A ciência passa a conhecer e ter domínio sobre a natureza. Ou seja, à medida que o método experimental começa a desenvolver, as leis da natureza que estavam ocultas se tornam manifestas. E o que o ser humano conhece e controla, ele começa a achar que tem controle sobre aquilo. E diminui o lado misterioso que a religião propunha das forças ocultas da natureza. Faz sentido isso aí? E isso começa a acontecer um desvio, um distanciamento entre a ciência e a religião. Além disso, existia a cosmologia dominante na época. O que é cosmologia? Estudo do cosmos. Como as pessoas entendiam que o universo é. Hoje em dia, uma criança tem, muitas vezes, um móvel, aqueles negocinhos que ficam no berço, que é um sistema solar. Uma criança de 5 anos, 10 anos, conversa com meu filho e diz: ah, pai, o planeta ele gira em torno do Sol. Cara, já estou falando isso. É um avanço muito... Quem aqui tem filho pequeno em casa? Isso é para saber se as pessoas estão conectadas e ouvindo o que eu estou dizendo. Não duvido ainda totalmente. Então, se você tem filho pequeno em casa, você sabe que aquele carinho de 7, 8 anos está falando em planetas, em cosmos, não é isso? Para nós isso é natural. Como era isso naquela época? Século XVII. Sabe o que acontecia? As pessoas achavam que a Terra era o centro do universo. E se você achasse diferente no Ocidente, o que poderia acontecer com você? Alguém sabe? Você poderia ser condenado à morte. Existia um modelo geocêntrico que afetou diretamente o impacto de descobertas científicas. O mais famoso aqui está dizendo é Terra e o resto em torno dele. O mais famoso caso, tem 2 casos muito famosos. Um chamado Giordano Bruno, em 1600, foi queimado. E por suportar a concepção de Copérnico, Copérnico já dizia que o modelo era heliocêntrico, o Sol estava no centro. E, obviamente, todos vocês já devem ter ouvido falar do Galileu Galilei, considerado o pai do método experimental, que ele chegou à seguinte situação: ou ele negava, ou ele... Alguém falou aqui? Tem algumas pessoas que estão acompanhando a palestra, é bom. Ou ele negava, ou ele seria morto. Ele diz: eu nego, mas é verdade. Mais ou menos assim. Coitado do Galileu, sofreu bastante na época. O que poucos nós ocidentais sabemos é que no mundo árabe já se aceitava um modelo heliocêntrico. No mundo árabe não se discutia mais sobre isso. Não se prendia mais pessoas. Não queimava-se livros sobre isso. Já era aceito. Já era aceito que a Terra não era o centro do universo. Quem aqui sabia que no mundo árabe, nessa época, isso já era aceito? Pessoal, tem alguns que estudaram bem história, hein? Passaram bem no Enem, mas a maioria talvez não soubesse. Porque o que nós sabemos da história oriental é muito pouco. No máximo a gente viu algumas aulas de Mesopotâmia e lembra do Rio Tigres e Eufrates, esqueceu daquele deletor quando passou no vestibular. Mais ou menos assim, pessoal. Tem pessoas da pedagogia aqui, né? Eu tenho que ter cuidado quando eu falo isso, porque o pessoal da pedagogia vai pegar no meu pé e me corrigir. Tem que fazer isso mesmo. Além
houve um movimento chamado Iluminismo, que liberta a consciência humana das garras da ortodoxia e do fanatismo, valoriza a razão, leis naturais, a tal da era da razão, rejeição da religião, no caso da Igreja Católica, e alguns resultados. Ele cria o ceticismo também, ele leva a alienação e ele leva ao materialismo corrosivo. O mundo hoje, veja, fazendo um parênteses, se você fizer uma enquete em vários países da Europa e na América do Norte, você vai colocar que entre os grandes problemas da sociedade está a corrupção. Concorda com isso ou não? A corrupção avassala vários países. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e falei o seguinte: presta atenção no que eu vou falar, eu acho que está gravando isso aí. Não posso falar muitas piadas também. Eu gosto de dar piadas, mas geralmente quando está gravando eu me contento. É o seguinte, não é piada, é uma citação. Por trás de todo corrupto existe um materialista. Todo corrupto, na sua essência, é um materialista. Nem todo materialista vai ser corrupto. Faz sentido o que estou falando? Mas por trás de todo corrupto que rouba o dinheiro da população e mata, tem um materialista. Porque se ele não fosse materialista, em primeiro lugar, não roubaria. A Índia, que é um país muito maior que o Brasil, em termos de população, tem um índice de assalto muito menor que o Brasil. Tem outros problemas. Mas o materialismo desenfreado que tem no Ocidente ainda não tem. Não estou dizendo que ainda é perfeito também, tá? Aqui tem uma fonte para pesquisa depois. Um outro grande problema. Isso aqui, duas visões diferentes. Criacionismo e evolucionismo. Isso aqui é uma coisa tão séria. Eu me lembro que na época que eu elaborei essa apresentação, o presidente dos Estados Unidos tinha algumas características de criacionista. Quem lembra quem era o presidente dos Estados Unidos nessa época, 2005? Alguém lembra? Bush. O pessoal não está antenado, hein? O pessoal do IFC é realmente professor bom, né? Então era o Bush. Tinha alguns que vão dizer assim, era o Nixon, né? Não é o Nixon, não. Então 2005 era o Bush. Nos Estados Unidos, essa questão criacionismo, evolucionismo, é motivo de briga séria. É motivo de grandes discussões. E no Brasil também. Talvez em Santa Catarina não, mas no Brasil em alguns lugares sim. Por que entender o conflito? Visões político-administrativas religiosas de governos que tomam decisões a favor do obscurantismo. Por exemplo, a proibir a teoria evolucionista em escolas públicas. Tem alguns governos, alguns governantes, que por ideologia proíbem ensinar teoria da evolução. Ora, se você aceita ou não aceita, isso não importa, mas você não pode impedir as pessoas estudarem. Faz sentido? Não. Isso é tão ruim quanto proibir estudar qualquer outra coisa. E é equivalente a proibir o conhecimento do criacionismo, ou dos seus fundamentos. A gente tem que estudar tudo, porque a única maneira de a gente combater a ignorância é com o quê? Com conhecimento. Então os livros têm que estar abertos. Isso é uma fonte também. Então o que é o criacionismo? Conceitos básicos aceitos como verdadeiros pela fé em uma revelação. Não se discute como absolutismo. Existe o criacionismo bíblico e a revelação através de relatos de várias naturezas, expressos diretamente ou indiretamente na Bíblia. Eu peguei dessa referência aqui e no final todas as referências são citadas para as suas pesquisas. Já o evolucionismo, de maneira muito simplificada. Quem sabe quem é esse cara aqui? Darwin. O pessoal do IFC é bom na história. Mas a diretora está assim, ó, vai super feliz com a instituição. É isso mesmo. O resultado da instituição são seus alunos. Pouca coisa alegra mais um professor do que chegar na instituição, como eu cheguei aqui e vi o Alan, porque eu já sabia que ia encontrar esse jovem aqui. Já sabia que encontrar, mas chegar aqui e encontrar o Alan, que foi aluno nosso lá, de graduação e de mestrado, deixa a gente muito feliz. E saber que ele está na engenharia, né? Tá?
engenharia, não foi para banco ainda. Enfim, que muitos dos caras que formam engenharia vão trabalhar em banco, né? Nada contra banco. Trabalhei meio ano. Você trabalhou em banco mesmo? Trabalhei meio ano numa financeira. Tá vendo que eu falei? Engenheiro vai trabalhar em banco. Acabei de falar e o cara disse. Então, qual é a proposta do Darwin, né? Século XIX, ontem praticamente. Charles Darwin, baseado em registro de fósseis, anatomia comparativa, vamos falar sobre isso aí, embriologia, biogeografia, o que significa isso? Distribuição das espécies no planeta e do isolamento e comunicação entre elas, esse estudo, e classificação das espécies, ele formula a teoria da evolução, que tem o seu valor, mas precisa ser contextualizado. Essa aqui é outra fonte. Vocês devem estar perguntando, até agora esse cara só falou da história, esse negócio de Bahá'í aí, o que ele falou? Falou nada, né? Mas a ideia é saber daqui a pouco o que é que a visão Bahá'í fala sobre esses assuntos. Mas antes, quer dizer, a minha conclusão sobre a visão Bahá'í, deixando bem claro. Mas antes vamos fazer algumas reflexões. Vamos ver o que é que a ciência contribui para promover os princípios universais. Vejam como a ciência hoje em dia pode ser utilizada para o bem em muitos casos. Isso aqui não estava em 2005, Paulo. Quem conhece essa pesquisa? Essa pesquisa é muito interessante. Esse cidadão aqui é um professor chamado Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E esse aqui é um monge budista que na década de 70 teve PhD, se eu não me engano, em genética, não me lembro muito bem, mas era da área médica, ou farmácia, genética, não me lembro. Ele chama-se Mathieu Ricard. Ele virou um monge budista e ele é o intérprete francês do Dalai Lama. Ele é o intérprete francês do Dalai Lama. Então, como é que é a pesquisa? A pesquisa é para estudar como a meditação altera a estrutura do cérebro da pessoa. E eles pegaram o Mathieu Ricard, botaram de cobaia, com vários eletrodos, e colocaram dentro dessa máquina aqui. O que é essa máquina? É uma máquina de ressonância magnética funcional. Ressonância magnética, vocês devem ter ouvido falar o que é ressonância magnética. Alguém deve ter feito até um exame de ressonância magnética. Funcional, porque enquanto a pessoa está dentro do tubo, ele submete a pessoa a diferentes sensações visuais e auditivas. A ideia é ver quanto o cérebro da pessoa é suscetível a um ambiente externo. E o Mathieu Ricard se ofereceu, que ele tem prática meditativa de muitos anos, ele se ofereceu para isso aí. E quando ele foi colocado nessa máquina, a máquina deu fundo de escala, pensaram que a máquina tinha quebrado. Por quê? Porque ele tinha tamanha capacidade meditativa que praticamente ele ficava isento das influências externas visuais ou auditivas. O poder da meditação para influenciar positivamente a vida da pessoa. E meditação é uma das práticas espirituais religiosas. Não significa dizer que você só faz meditação se estiver ligado a uma religião, certo? Mas é uma prática que deriva de uma linha espiritual. Outra coisa é um estudo, crescente estudo sobre como a conexão mente-alma-espírito se dá, do ponto de vista de neurociência. Isso está cada vez mais em voga. How your mind can heal your body. Como a sua mente pode curar o seu corpo. Isso não tinha 50 anos atrás. Professor, não precisa ir muito longe. Na UFSC, um colega meu, amigo meu, que saiu da engenharia e psicologia, estudou a prática de meditação na recuperação de pacientes. Isso é um mestrado que ele fez na UFSC. Hoje ele está fazendo doutorado na Austrália. Maravilha! Depois eu quero ter esse contato. Então, existem esses vários, ou seja, a academia está se abrindo para esse tipo de conhecimento. Muito importante a sua colocação, Alan. Percebe o que eu quero dizer? Para estudar essas coisas, pessoal. Aí, esse texto que vou colocar aqui é um texto Bahá'í. Qual é a maior dádiva de Deus ao homem? A maior dádiva de Deus ao homem é o intelecto ou entendimento. Isso foi a abertura de uma palestra que Abdu'l-Bahá deu. Depois eu posso explicar esses nomes, Abdu'l-Bahá.
foi uma das figuras centrais da fé, que visita o Ocidente, vai até a Europa, vai até os Estados Unidos, depois de passar de 1852 até 1908 como preso. Passou vários anos sob prisão como preso na Palestina na época, e quando ele é solto, ele viaja para a Europa e Estados Unidos. Ele abriu essa palestra em Paris dizendo isso: a maior dádiva de Deus ao ser humano é o poder do intelecto. Através da ciência desenvolvemos esta dádiva. Mistérios da natureza e suas leis são descobertos sobre a vida do homem e outras espécies e melhora a qualidade de vida. Por pior que pareça o planeta hoje em dia, em praticamente todos os índices que a ONU fala de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a humanidade como um todo evoluiu. É claro que se agora o cidadão está, sei lá, no Afeganistão, na Síria, etc., tem países hoje em dia que estão vivendo verdadeiros infernos dantescos. Mas, como geral, a humanidade está evoluindo em vários aspectos. Por exemplo, longevidade. Se vive hoje muito mais do que há 40, 100 anos atrás. Até ali está maior longevidade e maior facilidade de comunicação. A ciência é o conjunto de conhecimentos relativos a determinado objeto. Hoje em dia, a gente está diminuindo cada vez mais as fronteiras de ciência. Por exemplo, ele falou de um cidadão, um pesquisador, que saiu de uma área, foi fazer um mestrado em outra área, foi fazer doutorado em outra área. Isso hoje é cada vez mais comum. A ciência cria essas várias pontes. Observação, experiência dos fatos e o método próprio. Aqui é uma citação de um autor não bahá'í. Qual é a síntese do método científico? Nós que fizemos mestrado e doutorado temos que lembrar disso, né, Paulo? Então a gente propõe a formulação de um problema, a gente cria um modelo teórico, faz seleção dos fatores pertinentes, elabora hipóteses, testa aquelas hipóteses, faz uma tradução matemática quando possível. Nem todas as áreas dessa tradução matemática é possível. Existe ciência fora das exatas, certo? Com certeza. O pessoal da pedagogia está aqui, certo? Existe ciência, claro que existe. Nós buscamos validar aquele modelo através do experimento e propor expansões do modelo. Um modelo científico, por definição, raramente ou nunca ele é finalizado. Tanto que no final dos capítulos de mestrado e doutorado sempre você tem sugestões de trabalhos futuros. E assim a ciência progride. O modelo permeia estudos científicos, quer nas ciências naturais, biológicas e humanas, e numa declaração de 1985, estava escrito isso aqui: se a experiência Bahá'í puder contribuir em alguma medida para reforçar a esperança na unidade da humanidade, será com grande satisfação que a oferecemos como um modelo de estudo. A comunidade Bahá'í é um organismo mundial muito diverso. São milhões de pessoas, são centenas de idiomas onde a literatura Bahá'í é traduzida, e você busca nessa comunidade criar o que chama de unidade na diversidade. Ou seja, a unidade não vem da uniformidade, nós temos que trabalhar com diferente. Aqui a ciência ajuda a desenvolver um conceito. Essa aqui é uma descoberta chamada erva mitocondrial. Alguém lembra o que é mitocôndria? Pessoal, você foi, professor. Está vibrando. A mitocôndria é o que chama-se como se fosse o motor da célula. Ela é a unidade dentro da célula, na região do citoplasma, em que faz essa, como se fosse energia. Ela gera energia da célula. E a mitocôndria, o DNA mitocondrial, ele é herdado entre as mães. Ele vai passando de mãe para mãe, quer dizer, vai passando pelas filhas. E se descobriu o seguinte: tem um artigo da Nature, de 87, chamado DNA mitocondrial e evolução humana. Segundo a pesquisa, as pessoas herdam seus genes mitocondriais de apenas uma mulher, que viveu na África há aproximadamente 200 mil anos. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu da Academia de Ciências em São Francisco, fica ao lado da Golden Gate, da ponte Golden Gate. E uma das seções desse museu está escrito assim: We are all Africans. Qual é a tradução disso? Nós todos somos africanos.
Do ponto de vista de evolução, se traça a evolução humana até o velho continente, até a África. A pergunta é, o que isso tem a ver com o conflito dos dias de hoje? A pergunta que a gente tem que refletir é a seguinte: será que se isso fosse ensinado em todas as escolas, a todas as crianças, existiria a chance de ter racismo? Vocês conectaram isso ao racismo? O racismo, a ideia de que uma raça é superior à outra, é uma doença da humanidade. E a ciência prova que ela é fundamentalmente falsa. Só existe uma única espécie. Você sabe qual é o conceito biológico de espécie? Qual é o conceito biológico de espécie? Se você cruzar um macho e uma fêmea da mesma espécie, vai nascer um ser que vai ter a capacidade de se reproduzir. Se você cruzar um macho e uma fêmea de espécies diferentes, vai nascer um ser que biologicamente é definido como o quê? Quem falou aí? Muito bem. Como é seu nome? Jennifer. Jennifer, qual é a diferença de um híbrido para um ser de uma espécie que foi gerado de outra maneira? Exatamente, professor, eu sou famoso. O híbrido não é uma espécie. Faz sentido o que eu estou falando? Se você cruzar um tigre com uma leoa, vai nascer um ser. Ele vai crescer. Ele vai existir. Ele vai comer. Ele vai até lhe matar se puder, se estiver com fome. Mas ele não vai se reproduzir, porque ele não é uma espécie. Mas, se um africano vai até os Estados Unidos, se casa com uma americana, deste casamento pode nascer, sabe quem? Barack Obama. Que é um ser. E que talvez para alguns seja um dos grandes estadistas da história da humanidade recente. Barack Obama ele é resultado do casamento de um africano com uma americana. Sabia disso? O pessoal daqui com certeza sabe, né? Significa que existe uma única espécie humana. O conceito de raça fundamentalmente está errado. E a ciência fala, não é minha opinião. O princípio da unidade. No século XIX, Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, anunciou: somos as folhas e os ramos de uma mesma árvore, as gotas de um único mar. Não se vanglorie quem ama seu país, mas sim quem ama toda a espécie humana. Ele trouxe isso no século XIX. Quanta matança já aconteceu no século XX pela falta do entendimento do princípio da unidade da humanidade. Para pensar. Primeira Guerra Mundial, está fazendo 100 anos agora. Segunda Guerra Mundial, está fazendo 60 e poucos anos agora. Quanto que a humanidade já sofreu pela falta de entender esse princípio? Na visão Bahá'í, isso é de um documento Bahá'í, a ciência e a tecnologia, CIT, são responsáveis pela integração física do planeta e a interdependência entre as nações e os povos. Hoje você pega um instrumento disso aqui, praticamente cada um de vocês tem. Há 200 anos atrás, se você mostrasse esse instrumento, a pessoa diria: você sabe o que é? Isso é bruxo. Não existe isso aqui. Há 200 anos atrás. Hoje em dia, cada um tem um desse no bolso praticamente. E com esse carinha aqui, você fala com um cara do outro lado do planeta. Você pega um voo, 25 horas depois, e bem cansado, você chega na China. Cara, isso no passado demorava dias, semanas. O que significa isso, pessoal? Que o planeta fisicamente encolheu. Só que humanamente a gente tem até essas barreiras. Ainda tem gente maluco criando muro. Tá gravando isso aí? É assim, né? Tudo bem, a gente encara, isso é princípio, gente.
Vamos criar pontes entre as pessoas, não muros. Embora não exista consciência acerca dessa unicidade, existe essa unidade. O planeta está fisicamente unido. Se existe uma crise financeira no país, por efeito dominó, ela pega os outros. Se existe uma doença, H1N1, XY1, K1, sei lá o nome que for, os aeroportos vão transitar e as pessoas vão transmitir para todo mundo. O planeta encolheu. O desenvolvimento científico e tecnológico continua a aperfeiçoar instrumentos que tornam possível a unidade. Isso está na Prosperidade da Humanidade, com o documento Bahá'í, que vocês podem pesquisar depois. Contribuir para o entendimento entre os povos, conduzir a humanidade a refletir sobre a sua unidade orgânica. Aquilo que eu estava falando antes. Auxiliando a abolir qualquer tipo de preconceito, seja de classe, seja de credo, seja de sexo, seja de raça, seja de nação. A origem do preconceito é a ignorância. E a ignorância você combate com educação. Se desviar de propósito, você pode usar ciência e tecnologia para instrumentos como aperfeiçoar instrumentos de guerra. Hoje o mundo está atravessando uma crise porque um governante num país que hipocritamente aceita-se a violação de direitos humanos usa arma química. Isso é uma crise mundial. Apoiar a concentração de poder, minar valores sociais e culturais e pôr em risco a existência da humanidade. Guerra biológica. Como é que nós vamos abordar cientistas? Os cientistas devem ser abordados sobre isso aí. Instilar valores, base de valores do cientista. O que é uma base de valor? Uma base de valor é o seguinte: o cientista vai ser obrigado a decidir se ele ou ela vai trabalhar numa indústria armamentista ou química, ou se ele vai fazer outra coisa e ganhar menos. Por quê? Porque ele tem valor. Entende o que eu quero dizer? Mas se o cientista não tiver valor, descarta-se essa possibilidade. Então nós temos que instilar valores nos cientistas. Por isso que é importante que o pessoal de exatas também tenha essa formação humana. Pode ser mais efetivo para eliminar obstáculos, a aplicação de ciência e tecnologia para o desenvolvimento humano e melhorar a prioridade das necessidades. Nós temos que ter mais prioridades voltadas a eliminar os sistemas de riqueza e pobreza, por exemplo. A motivação para transferência apropriada de tecnologia, diálogo norte-sul. O diálogo norte-sul, países ricos, países em desenvolvimento, facilita diminuir os sistemas de riqueza e pobreza entre as nações. Novos avanços científicos e tecnológicos também. E a integração da ciência para o desenvolvimento socioeconômico também é alguma coisa que os cientistas devem pensar. Isso aqui é uma declaração da BIC. BIC é Bahá'í International Community, de 79. Alguns expoentes da ciência. Eu vou colocar aqui 3 citações. E vocês vão ver se vocês conhecem vamos ver quem conhece essas citações aqui. O primeiro diz: eu era apenas um anão, mas estava nos ombros de um gigante. Quem sabe quem disse isso? Quem sabe? Newton. Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Isaac Newton. Na opinião de quem faz mecânica, talvez o maior gênio da humanidade, os aviões voam por causa do Newton. O Newton, quem conhece a vida do Newton sabe que ele foi um grande estudioso da Bíblia. Diz até que Newton estudou mais a Bíblia do que a física. Tem vários historiógrafos sobre isso aí. Essa declaração de Newton reflete humildade e reconhecimento tanto aos seus antecessores como perante o Criador. Você pode interpretar esse gigante como ele sendo o lado espiritual ou fazendo referências anteriores a ele. Uma declaração também que diz: simplesmente acredito que alguma parte do eu ou alma não seja sujeita às leis de espaço e tempo. Quem disse isso? Alguém sabe?
Tem aquela história, quando alguma coisa é muito complexa e interessante, a gente diz que foi o Einstein, está quase certo. Né? Mas nesse caso não foi o Einstein. Então quem disse que foi o Einstein não foi. Esse velhinho aqui, quem sabe que é esse velhinho? Chama-se Carl Gustav Jung. Ele foi discípulo de Freud e depois rompeu com Freud e seguiu uma outra linha da psicologia. Tem uma outra declaração. Essa é uma declaração muito forte e diz: dificilmente encontra-se entre as mentes fundadoras da ciência alguma sem um sentimento religioso em si mesmo. Veja que declaração forte. Dificilmente encontra-se entre as mentes fundadoras da ciência, nós estamos falando de fundadores da ciência, tipo Newton. Newton é fundador de um ramo da ciência. Alguma sem um sentimento religioso em si mesmo. Veja que ele fala de sentimento religioso. Quem disse essa? Alguém arrisca? Essa foi aquele cara. O Albert. Betinho. O Albert Einstein. Esse foi um dos maiores pacifistas do século XX. É interessante a história do Einstein, porque ele não ficou conhecido pela grande humanidade pelas coisas que ele publicou. Porque quem conseguia ler os papers do Einstein é só o pessoal da física mesmo, fala sério. Mas ele ficou conhecido porque ele transcendeu, ele saiu da ciência e foi falar de paz e política. Na época, ele teve que abrir mão de morar no seu país. De onde o Albert Einstein é? É alemão. Ele abriu mão da cidadania alemã, porque não concordou com como a Alemanha estava seguindo. E sai e vai ser professor em outros lugares e acaba sendo professor em Princeton, nos Estados Unidos. E ele continua: este é o princípio de sua vida e trabalho, à medida que ele progride e que o mantém livre das algemas dos desejos egoístas. O que eu quero mostrar com isso? Os verdadeiros cientistas, esses caras, são grandes poentes. Eles tinham um sentimento religioso. Faz sentido isso, não? Como os princípios barrais podem contribuir para a harmonia entre ciência e religião? Uma visão profética. Tem uma declaração aqui que diz, veja o que diz essa declaração: um mecanismo de comunicação mundial será projetado englobando todo o planeta, livre dos obstáculos e restrições nacionais e funcionando com incrível rapidez e perfeita regularidade. Hoje em dia, se eu perguntar para um jovem, você jovem, que decidiu sentar na primeira fila, como é seu nome? Bruno. O Bruno está vestido aqui um suéter, significa que ele já está prevendo que vem um frio, e está a Califórnia, sabe que isso é a bandeira da Califórnia. Muito bem. Se você ler essa descrição, Bruno, o que isso te lembra? Não sei. Você vê que ele não estava preparado para a pergunta, né? Vamos perguntar para essa outra jovem. Se você ler essa descrição, o que isso te lembra? Ela falou, sei lá, acho que internet. Então estou só reproduzindo para vocês. Isso lembra muitas vezes a internet, não lembra? Sabe quando é que essa citação foi escrita? Isso não estava naquela palestra, Paulo. Ela foi escrita em 1936. Em 1936, Shogefei, guardião da fé Bahá'í, previu isso aí. E a internet, fisicamente, nasce na década de 60, de um projeto chamado ARPANET, que começa a conectar computadores via rede telefônica. A ARPANET nasce em 60, aí depois tem um monte de outras coisas, www, etc e tal. Mas fisicamente a internet, as primeiras redes nascem na década de 60, no projeto DARPA. 1936. Dádiva de Deus ao mundo humano, a religião, pois certamente os ensinamentos divinos estão acima de todas as outras fontes de instrução. Nós acreditamos que a religião tem que ser instrumento de ligar as pessoas. No conceito mais profundo, religião é religar. Conectar alguma coisa já estava ligada e se perdeu. E esse é o propósito da religião. Pontos desafiadores: aquisição de conhecimento, Gênesis, teoria da evolução, cosmologia, base da filosofia,
fertilização in vitro e vai mais. Então, existem citações barrais sobre esses pontos aqui. Eu vou colocar só algumas para vocês. Na perspectiva Bahá'í, no futuro, as cidades vão ter casas como essa daqui. Isso aqui é uma maquete do templo da Índia. Quem deve ter visto isso aqui em alguma foto? É uma flor de lótus, existe isso aí aberto, na Índia, em Nova Delhi. E em torno desse templo vão existir dependências como escolas, hospitais, educação científica superior, hospedaria, etc. Vão estar em torno desse templo. As civilizações, as cidades vão ser construídas dessa forma. Então, desse modo, a religião torna-se harmonizada com a ciência e a ciência será serva da religião. As duas vão andar de mãos dadas. A aquisição do conhecimento, vou passar rapidamente sobre isso aqui. Existem vários métodos de aquisição do conhecimento. E na visão Bahá'í, esses métodos têm que ser harmonizados. Método dos sentidos, método do raciocínio da compreensão, método da tradição, passada por tradição entre as pessoas, geralmente tradição oral, e método de iluminação pelo Espírito Santo na revelação religiosa. Fica aqui como referência para estudar esses métodos, tem uma palestra sobre isso aí, eu não vou entrar em detalhes agora. Muitas vezes na história da religião, a religião estava na frente da ciência em alguns momentos. Até Copérnico, já falei aqui sobre isso, a Europa acreditava no geocentrismo, embora o Alcorão já revelara: o Sol move-se num lugar fixo e cada estrela move-se em seu próprio céu. Hoje, existem pessoas pesquisando vidas em outros planetas. Não sei se vocês sabiam disso. Com base em telescópios que mandam, tentam captar mensagens de outros planetas. Eu tive a oportunidade de visitar a sede desse projeto SET, que fica em Mount Calvin, na Califórnia. É muito interessante esse tipo de pesquisa. Professor, Oi. Foi quando o lançamento do TESS foi essa semana, não foi? Do quê? Do satélite que vai substituir o Kepler, o TESS, para pesquisa de exoplanetas. Exoplanetas. Foi essa semana? Eu acho que foi por esses dias, Foi ontem, se não me engano. O Ames, lá em Mountain View, é o centro da NASA que lidera a pesquisa por exoplanetas. Só que aqui, obviamente, tem uma limitada definição de inteligência. Então, baseado nessa pesquisa, antes da onda de rádio não existia inteligência na Terra, porque eles não podiam mandar onda de rádio, né? Mas, enfim, mas é uma pesquisa interessante. Aqui para colocar para vocês que na perspectiva Bahá'í acredita-se em vida em outros planetas. E Bahá'u'lláh escreveu sobre isso. Acredita-se em vida em outros planetas. Os eruditos que fixarem alguns milhares de anos a vida dessa Terra deixaram de considerar por todo o tempo, período de sua observação, o número ou a idade dos outros planetas. E ele continua: sabe tu que cada estrela fixa tem seus planetas e cada planeta suas próprias criaturas, cujo número homem algum pode computar. Então, na visão Bahá'í, existe vida em outros planetas e a gente vai descobrir um dia. Nós não estamos limitados a esse planeta aqui. E não vamos discutir sobre isso. Está tudo certo. E se você acreditar que não existe, também está tudo certo. Desde que você respeita a visão dos outros. Sobre Gênesis. Esse é um problema muito interessante. Gênesis é um livro da Bíblia, e aqueles que acreditam no Gênesis vai ter a crença literal e literária. Depende de como você vai interpretar. Mas a citação diz assim: essa história, tomada em seu sentido aparente, segundo a interpretação das massas, é de fato extraordinária. Continuando: a inteligência não pode aceitá-la, afirmá-la ou imaginá-la, pois tantos arranjos, detalhes, discursos e repreensões estão longe de ser de um homem inteligente e muito menos da divindade. Parece aqui se faz o seguinte: a interpretação da Escritura é que leva o problema. Veja, quando se fala lá da Eva mitocondrial, é um conceito que está dentro dele o quê? O conceito da unidade. Esse é o conceito mais importante. E não a interpretação total literária. Devemos considerar como simplesmente simbólica. Então, entender o simbolismo que está por trás daquilo lá, em que se encerram mistérios divinos e significados universais, como aqui a gente falou, por exemplo, na questão da unidade da humanidade via processo descoberto da Eva mitocondrial. Teoria da evolução. Essa é uma outra questão. Quem aqui já viu um embrião humano?
com 12 semanas, por exemplo. Alguém já viu? Já viu? Parece com um ser humano? Sim, na verdade, quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava no hospital e não sei como, lá na estante de casa tinha um feto. Ele falou que na casa dele tinha um feto movido de maionese. Eu não sei você, mas se eu tivesse visto um feto no nível de maionese, eu passava o resto da minha vida sem comer maionese. Mas tá tudo certo se você comer maionese depois também, tá tudo certo. Tô brincando, mas você falou um feto. Na verdade não sei quantas semanas eram. Esse é o ponto. Veja o que diz aqui, ó. Entre o homem e o símio, no entanto, símio, ok? Há um elo perdido e por enquanto os cientistas não foram capazes de descobri-lo. Por isso, a maior prova dessa teoria ocidental da evolução humana é anatômica. Só que é o seguinte, baseia-se em evidências anatômicas. Mas você vai ver aqui nesse exemplo que a própria espécie humana muda a sua anatomia ao longo da gestação. Ok? Então, o elo perdido da teoria darwiniana é em si uma prova de que o homem não é um animal. Sua ausência é uma indicação de que o homem não foi um animal, ele nunca será encontrado. Obviamente isso aqui é um motivo de pesquisa. Veja, geneticamente se diz que nós compartilhamos uma carga da ordem de 97% com os outros primatas. Sabia disso? Da ordem de 97% nós compartilhamos com os outros primatas. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês conhecem algum outro animal que se tiver fome e sede, e se tiver saudável, mesmo assim pode deixar de comer? Tem algum? Para pensar. Tem algum animal que estiver saudável e se tiver com fome e sede pode deixar de comer? Tem algum? O ser humano consegue. Ele falou até um certo ponto. Mas o ser humano tem a força, a volição e o espírito que diz: por uma grande causa, meu espírito controla meu corpo e eu faço jejum. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Isso um animal saudável não faz. No futuro, os livros vão ser reescritos. Então você vai aprender que vai ter o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Por enquanto a gente coloca o humano aonde? No animal. Por que é importante entender isso? Porque para cada reino você aplica leis diferentes. E a razão da gente colocar o ser humano no reino animal, a sobrevivência é do mais forte. No reino humano os caras transformam isso em darwinismo social. Alguém sabe o que é darwinismo social? O que é? Eles usam o princípio da evolução, que o mais forte sobrevive na sociedade do mundo. Exatamente, para trucidar algumas civilizações. Que é um absurdo. É um absurdo. Então, no futuro vão ser escritos assim. Espero que esse futuro não demore muito. Esse aqui é um desenho de um embrião humano em 15 dias. Parece um ser humano? Esse aqui é o desenho de um embrião humano em 3 semanas. Era isso que estava no vidro de maionese da sua casa? E mesmo assim, com tudo isso, ele continuou comendo maionese. Veja o poder do ser humano em transcender as coisas, né? Estágios mais avançados. Em torno de 35 dias. Parece um ser humano ainda? Não. 6 semanas. Tem um cabeção assim, cai que nós, ninguém está ouvindo. O ser humano nasce com um cabeção, é incrível, né? Aquela história, se passar a cabeça está tudo certo. Alguém entendeu a piada que eu falei? Nessa hora era para a pessoa entender a piada e a pessoa rir, porque
É uma conexão que você ainda está entendendo, ainda está acordado. A evolução anatômica. Está gravando isso aí? A evolução anatômica nem altera nem afeta a espécie. É isso que está mostrado nisso aí. A alteração da anatomia não altera a espécie. Então você não pode basear em anatomia para dizer que as espécies são derivadas milhões e milhões de anos depois. E assim tem-se um mistério. Isso é um bolo de células. Quem ouviu falar de células-tronco? Stem cells. É uma das maiores pesquisas atualmente. Desse bolo de células nasce isso aqui. Não tem mais efeito, Paulo. Antigamente, quando eu mostrava isso, as mulheres falavam: não tem mais efeito isso, tá vendo? É uma transformação da humanidade, né? 10 anos atrás eu mostrava isso, todas as meninas falavam: que bonito. Não tem efeito mais. E aqui tem alguns paralelos. A ciência é baseada em grandes mentes. A religião é baseada em profetas e mensageiros. De épocas em épocas vem um mensageiro especial para falar uma mensagem que a humanidade pode entender naquela época. Esse é o paradigma da revelação progressiva. A religião a ciência é cumulativa via descobertas. E a religião, ela tem a revelação progressiva, que eu acabei de falar para vocês. Um mensageiro de Deus, ele complementa a mensagem do anterior. Ele não vai substituir a mensagem do anterior. Assim como o seu professor de cálculo não vai denegrir o seu professor de aritmética no ensino fundamental. Certo? A matemática é a mesma, só que ela vai evoluindo. E assim os Baha'is entendem que é religião. A ciência é formulada por leis universais. A religião é transmitida por princípios e leis. A ciência tem base em observação da natureza. A religião tem base numa conexão com a fonte superior, naquilo que é o conceito de religião revelada. A ciência, registro a ser testado. A religião tem uma mensagem à humanidade que também deve ser testada, para ver se aquela mensagem é válida ou não. A ciência não é entendida em seu tempo. A maioria dos cientistas não são entendidos no seu tempo. Ok? A maioria dos mensageiros religiosos também são perseguidos durante a sua vida. A ciência conclama pesquisas futuras. A religião anuncia outros profetas. Na perspectiva Bahá'í, isso vai evoluir para sempre. Baha'u'lláh não é o último manifestante da humanidade. A ciência, um cientista é humilde perante o universo. A gente viu algumas citações. O verdadeiro cientista ele é humilde. Um profeta é humilde perante o seu Criador. Existe muito mais pontos em comum do que divergentes. Posição entre os sábios. Isso aqui é um texto da Epístola de Sabedoria de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, na sua Epístola de Sabedoria, ele cita os grandes filósofos. Os sábios outrora adquiriram dos profetas seu conhecimento, pois estes eram os expoentes da filosofia. Então, acreditamos que muitos sábios, notadamente os gregos, beberam das fontes dos filósofos espirituais. Então, Baha'u'lláh cita Pitágoras, Hipócrates, Sócrates, Platão, em sua epístola, chamada Epístola da Sabedoria. Isso também está disponível para vocês pesquisarem, se tiverem interesse. Então, o verdadeiro filósofo jamais negaria Deus, nem suas evidências. Uma vez eu vi a citação: acreditar que o universo existe sem um Criador é como acreditar que um dicionário... Alguém aqui lembra do que é o dicionário? Porque hoje em dia a gente só fala no Google. Vai no Google e tem tudo. Mas antigamente o pessoal usava dicionário. Então, acreditar que o universo é fruto do acaso é como acreditar que um dicionário é fruto de uma explosão na tipografia. Existia uma tipografia, estava lá as letras, deu uma explosão e caiu tudo nas formas do dicionário. Não tem. A professora riu. Significa que a palestra teve algum efeito, pelo menos no momento. Então nós temos muito mais pontos semelhantes. As partes desse finito universo têm seus membros e elementos conectados um ao outro. É como se o universo fosse um ser, que esse é o conceito de Gaia. A visão Bahá'í. Esse é o resumo da palestra. Aqui é o resumo da palestra. Na visão Bahá'í, a humanidade é como um pássaro. Isso aqui realmente é a visão Bahá'í, não é a minha visão, tá? Tem valor. Uma asa é a ciência e a outra asa é a religião.
ambas as asas devem ser igualmente fortes para alçar voo. Se não existir ciência, a humanidade pende para o fanatismo e entra na escuridão. Mas, por outro lado, se não existir a religião, como Martin Luther King diz, que é controle, a humanidade pende para o materialismo desenfreado. E aí aplica-se o darwinismo social e as pessoas podem morrer. Milhões de pessoas foram exterminadas no século XX. Pensemos sobre isso. E aí diz: quando a religião, livre das suas superstições, tradições e dogmas pouco inteligentes, mostrar sua harmonia com a ciência, então se achará no mundo uma grande força unificadora. As duas têm que andar mãos dadas. E aí eu encerro com essa data histórica. Essa data histórica marca dois eventos que aparentemente não têm nenhuma conexão. O que aconteceu em 23 de maio de 1844? Em 23 de maio de 1844, foi inventado, ou foi testado pela primeira vez, o tataravô disso aqui. Quem sabe o que era o tataravô disso aqui? Alguém sabe? Era um telégrafo. Nesta data foi feita a primeira mensagem de telégrafo. Para o Barrais, isso é claro. Nesta mesma época, entre Baltimore e Washington, foi realizada a primeira transmissão telegráfica. Nesse mesmo dia, nascia a Fé Bahá'í na antiga Pérsia. Samuel Morse, o inventor do telégrafo, ele sabia que ia ser uma coisa tão importante para a humanidade que ele não podia mandar qualquer frase, tipo: mamãe, falta uma maçã na geladeira, alguma coisa assim. Não podia, isso não pode ser gravado, mas já foi gravado. Ele pegou a Bíblia, abriu e disse: vou mandar a primeira coisa que ele deu na Bíblia, que era uma coisa importante. E ele escreveu isso aqui: o que Deus criou, em inglês. Essa foi a primeira mensagem telegráfica que foi mandada. Para os Bahá'ís, isso é sinal de crença, de fé. Isso é o cumprimento de uma profecia, que diz que no final dos tempos o nome de Deus cruzaria os céus. E nesta data, isso aconteceu de fato. Mera coincidência de datas, na mesma data, na antiga Pérsia, uma pessoa estava transmitindo para outra pessoa o que era a semente desses ensinamentos, dizendo que a humanidade estava entrando numa nova era, que seria uma era de paz e unidade, que as pessoas poderiam viver de forma unida. Nessa mesma data nascia a Fé Bahá'í na antiga Pérsia. A história mostrará se isso é mera coincidência ou não. Para os Bahá'ís, esse foi um dia de grande relevância científica e espiritual da humanidade. Então aí temos a harmonia entre a ciência e a religião. Através da ciência sabemos onde moramos. Desculpem isso aqui, mas isso aqui é o... Eu esqueci de corrigir isso aí. Mas se eu colocasse o rio ali também, as pessoas não entenderam que era Blumenau, talvez entendessem. Mas assim, isso aqui é a ilha de Florianópolis, que a gente expande, aí é um pedaço do estado de Santa Catarina, expande mais um pouquinho, aqui é a América do Sul, e aí expande mais um pouquinho, aqui é a Terra. Quando Yuri Gagarin vai para o espaço pela primeira vez, ele se volta e diz: a Terra é azul. E aqui uma foto da Terra vista da Lua. E aí você encontra a Terra aí? Não. É a ciência que nos proporcionou essa visão. Uma cosmologia completamente diferente. Mas a gente ainda está julgando pelos valores de talvez 500, 1000, 2000, 3000 anos atrás. Com isso, eu encerro esta apresentação, que eu sei que tem muito de referências, etc. Todas as referências estão aqui. Todas as referências estão aqui em algum lugar perdido, porque eu obviamente já desliguei esse processo. Todas as referências estão aqui. E aqui está meu contato, meu e-mail, site.
Por incrível que pareça, eu tenho Facebook. Alguns professores não têm Facebook, mas eu tenho Facebook. Né, Paulo? Eu não tenho. Mas eu tenho Facebook. E quem quiser essa palestra, pode, os slides, pode, enfim, me mandar e-mail, eu mando os slides, um link dos slides para vocês totalmente. Eu queria encerrar agradecendo muitíssimo à diretora, ao professor Paulo e aos demais colegas do IFC e a todos vocês que vieram aqui para conhecer uma coisa um pouco diferente do que é o coloquial e do que é uma nova perspectiva para a humanidade na verdadeira, possível, concreta harmonia entre ciência e religião. Muito obrigado. Sei, alguém Fazia parte do contrato as perguntas? Não, não está no contrato. Olha aí, ó, já tem, ó. O senhor quer fazer pergunta? Não fazia parte do contrato fazer pergunta. Você tem todo o direito de perguntar e o Paulo vai responder tudo. Vamos lá. Qual é a sua pergunta? O assunto na nossa aula, que o Paulo passou, falou muito da sua história, que a gente queria saber como é que aconteceu o senhor chegar até a NASA. Foi no começo. Eu descobri que o Paulo, para trazer vocês aqui, falou que eu ia contar como cheguei à NASA. Está no site do IFC, que a palestra ia ser sobre harmonia. Eu olhei no site, está no site do IFC. A palestra hoje é harmonia entre ciência e religião. Eu estou tentando dar a palestra como foi acordado. Mas é curiosidade. A gente perguntou, a palestra a gente escutou, foi muito boa. Ele está sendo gentil, fala sério, né? O cara é diplomata. Você trabalha no Itamaraty, não? Diplomacia, não? E, cara, você está rindo bastante, né? Serviu para você alguma coisa, né? Que bom. Eu gosto quando faço pessoas sorrir. Então, como é que eu cheguei à NASA? Amanhã, às 9h30, eu vou dar uma palestra na FURB, no Campus 2, entrada gratuita. E o título da palestra é Uma Jornada Rumo à NASA, Motivação e Estratégia de Aprendizagem. Então, de fato, eu sou um pesquisador, eu tenho no meu currículo, tudo que eu estou falando aqui posso provar, tenho pesquisas com artigos publicados com pesquisadores da NASA, trabalhei com 6 cientistas de 4 países, Estados Unidos, Alemanha, Rússia e Índia, foi uma experiência extraordinária, e trabalhei com inteligência artificial na NASA. E interessante dizer que na NASA eu tive, porque morava em Mountain View, que é a cidade sede onde está a Google, perto de outras empresas grandes, mas eu também encontrei os barracos dos Estados Unidos. E essa visão de mundo é compartilhada por pessoas em outros lugares. Então a NASA é parte da minha história, veio depois de ter elaborado essa palestra em 2005, mas o objetivo hoje não é falar sobre como eu cheguei à NASA. Mas a gente pode conversar amanhã, tem 2 momentos em que podemos conversar, amanhã de manhã, na FURB, depois da palestra. E eu falo com muito mais tranquilidade, na palestra da FURB não tem tantos slides assim, é muito mais curta, a pegada é motivacional e tal, aqui tem muita citação. E à tarde eu estou lançando um livro na Livraria Catarinense no Neumann, a gente pode conversar lá. Mas eu digo o objetivo de falar sobre essa NASA é que não é para falar da minha pessoa, mas o objetivo é fazer com que os jovens, as pessoas, jovens e não tão jovens e jovens, possam se inspirar e buscar atingir resultados extraordinários. E eu pude ter até retorno de algumas pessoas que disseram, por causa da tua palestra eu resolvi usar. E dou um exemplo concreto. A pessoa que me convidou para a primeira palestra sobre a NASA foi um professor da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, campus Guaratinguetá. Ele me convidou em 2013. Eu fui lá, dei a palestra em agosto de 2013. Em 2015, ele tinha sido meu ex-orientado de doutorado, fui co-orientador dele. Talvez o Alan tenha conhecido, Martelli. Conheceu ou não? Antes de você.
2015, Matéria teve a ideia de pensar em fazer um pós-doc. Ele perguntou para mim, você acha que eu posso ir para a NASA? Eu disse, tenta, vai. Ele mandou e-mail, certo que o meu supervisor ia negá-lo, e o cara aceitou. Início de março desse ano, ele voltou da NASA depois de um ano, fez pós-doutorado lá também. Estou dando esse exemplo para dizer que não é palavra da minha pessoa, mostrar que as pessoas podem atingir se forem lá e tiverem persistência e outras coisas mais. Então, a pegada amanhã é uma ideia de motivação, estratégia, etc. Então, peço desculpas se você ouviu durante todo esse tempo sobre uma coisa que não gostaria de ouvir, não estava pensando. Mas eu posso mais ou menos explicar para você depois. Tá? Consegui explicar alguma coisa? Tá bom, então, obrigado. Professora? Professora, a gente inicialmente gostaria de agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco essa noite. Realmente é um tema que é diferente, né? Eu, por exemplo, não ousaria jamais falar sobre ele, porque ainda tenho muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu acho que eu não domino nessa parte para falar. Mas eu acho que o que o nosso aluno colocou ali, e ele já está te instigando e te provocando uma outra questão, que talvez você possa vir em outro momento aqui conosco para falar sobre essa questão da NASA, que, na verdade, eles sabiam sim da palestra que você ia trabalhar, mas eles não desconhecem sobre a tua história e trajetória. Então, isso é uma coisa que provoca eles também, né? A NASA, assim como ciência e conhecimento, enfim, e religião, também provocou essa vinda deles aqui, assim como a NASA. Então, a gente gostaria já de agradecer você pelo dia de hoje, dizer que é quase impossível os nossos alunos participarem amanhã, porque a maioria deles são alunos trabalhadores, né? Eles estão aqui, mas eles são trabalhadores, eles não têm essa disponibilidade. Não é porque eles não desejam, mas é que eles não conseguem, mas que fica, então, já o convite para você vir falar num outro momento dessa questão, então, de como foi a tua participação, como foi a tua ida, como foi essa motivação de você ir para a NASA. Tá legal. Obrigado, professora. Hoje eu tive a oportunidade de dar 2 entrevistas. Pela manhã foi ao vivo na CBN e à tarde foi na Rádio Clube de Blumenau. E as pessoas me perguntam sobre carreira. E eu tive a oportunidade de dar uma entrevista a uma pessoa que me perguntou, você falou assim, Johnny, por que você viajou tanto na vida? O cara saiu da Paraíba, cara. Alguém aqui conhece a Paraíba? Alguém aqui já ouviu falar na Paraíba? O cara saiu da Paraíba, veio para Santa Catarina, e depois de Santa Catarina foi para o Japão, para a Inglaterra, para os Estados Unidos e tal. A pessoa perguntou, Johnny, por que você fez tudo isso na vida? E eu respondi com uma frase. Na verdade, a entrevista era em inglês, eu vou traduzir agora. Eu falei assim, foi uma interminável busca pelo conhecimento para servir. Eu acho que o conhecimento, professora e diretora, ele é infinito, ele tem que ser levado e tem que ser buscado de várias fontes, por isso que eu estou apresentando um conhecimento para vocês que eu não aprendi na academia, eu aprendi com a vivência de mais de 30 anos na comunidade Bahá'í, tendo a chance de conhecer Bahá'ís dentro e fora do país e conviver com os Bahá'ís. Eu participei de instituições Bahá'ís internacionais e que me acrescentou como ser humano. Em paralelo à academia, ele não invalidou o meu conhecimento de inteligência artificial, hidráulica, etc, etc, etc. E eu digo hoje que se a humanidade tivesse que optar entre o progresso científico e tecnológico ou o progresso humano, se tivesse que optar, ela teria que ir para o progresso do ser humano. Porque do ponto de vista científico e tecnológico, a gente atingiu um progresso, vai continuar, mas inimaginável 300 anos atrás. Mas do ponto de vista humano, as pessoas, as nações ainda continuam se matando. De uma forma como nunca antes. O século XX foi um século que teve grandes matanças. Então você pode pegar assim, e eu falo para os engenheiros, quem aqui é da engenharia? Acho que a turma ou está acordada, tem engenharia aí? Tem gente da engenharia? O engenheiro é responsável, em grande parte, por omissão, pelas mazelas que a humanidade passa hoje. É uma afirmação muito forte, eu estou falando como professor de engenharia, viu, Alan? Por quê? O raciocínio é o seguinte, por mais déspotas
ignorantes, radicais, que sejam os governantes, eles não fazem as armas. Para fazer arma precisa de engenheiro. Hoje no programa da tarde, que ela falando sobre engenharia, a pessoa falou, o que faz um engenheiro mecânico? Eu falei, o engenheiro mecânico projeta, opera, mantém máquinas. E tudo que a gente está vendo aqui, que sai de uma linha de produção, precisou de máquinas, inclusive as armas. Então, se os engenheiros fossem tão éticos, que dissessem, eu prefiro morrer. Se for meu último trabalho na Terra, eu morro de fome, mas não trabalho para arma. Só um exemplo, pode estar sendo banal. Mas é claro que um só não faria diferença, mas uma população muito grande poderia fazer. Faz sentido o que eu estou dizendo? Talvez sim, talvez não. Mas isso significa que o espírito, que o lado, digamos, moral, ético, espiritual, tem que estar instilado nos caras de todas as áreas. Senão a gente cria uma dicotomia. Entende? Mas tá. Vocês têm que me parar porque eu falo demais, é uma praga, o professor fala demais. Alguém tem mais alguma pergunta sobre ciência e religião? Ah, tem um rapaz lá da roupa do Nirvana. Vamos lá. Existe uma relação entre a religião e a Você fala bem, cara. Você fala bem, hein? Muito obrigado. Ele tem a voz de locutor de rádio, viu? É impressão. Existe uma relação entre a inteligência artificial e a religião? E como que a religião trata a inteligência artificial? Né? Nossa, o que ele falou dá um tratado de filosofia. Pergunta se existe relação entre religião e inteligência artificial. Rapaz, é difícil responder essa pergunta, sabe por quê? Porque a maioria dos livros sobre inteligência artificial que eu li começa explicando o que é inteligência. Porque inteligência não é uma habilidade simples, ela é uma habilidade multifacetada. Hoje, a teoria que está mais em voga é a teoria das múltiplas inteligências. Entende? Então, hoje, o que a gente chama de inteligência, as pessoas estão abordando múltiplas: inteligência cognitiva, raciocínio, mas também tem inteligência musical, tem inteligência motora, tem inteligência interpessoal. A gente pode ter uma pessoa que é extremamente apta do ponto de vista de inteligência cognitiva, mas se colocar na dinâmica de grupo, o cara vai tirar 0. Faz sentido, tá dizendo? Então, eu não sei se existe uma posição oficial. Acho que esse tipo de conhecimento é tão amplo, tanto o conhecimento da IA como da religião, que eu não vejo uma posição oficial dos dois. O importante, nessa perspectiva que a gente está dizendo, é o seguinte: você pode usar a IA para criar robôs, ok? E robôs para matar pessoas. Se você quebrar a lei de Asimov, porque Asimov sugeriu uma vez na robótica, um robô nunca vai prejudicar um ser humano e nunca vai prejudicar um robô que prejudica. Tem algumas leis que ele sugeriu. Mas se você quebrar essas leis, você usa inteligência artificial, que é robótica. Aí, a robótica é uma sub-área da IA. Eu já estudei robótica na época do mestrado, mas não é minha área de pesquisa. Você usa robótica para matar pessoas. E você faz os robôs mais interessantes possíveis. Hoje em dia existe guerra com drone. O drone é uma máquina inteligente, cada vez mais autônomo. O piloto está lá, faz o joystick, vai, mata um monte de gente. Entende? Então isso é uma questão filosófica, envolve filosofia, envolve ciência, é uma questão muito ampla. Eu não tenho aqui a pretensão, não sou um estudioso teórico para dizer isso. O fato de ter estudado me deixa claro, sabe o quê? O meu limite de ignorância. Eu sei até onde eu vou falar com propriedade, a partir de lá é especulação. Então, eu prefiro não especular, mas eu acho que as duas, como a IA é uma parte da ciência, ela tem que ser usada dentro desses princípios. Ou seja, para promover pontes e melhor entendimento entre os povos. Essa é a minha opinião, não a opinião oficial. Tá bom? Mais alguma pergunta? Professor, uma perguntinha. Fala. Então, é o seguinte, tem uma parte da palestra que o professor fala sobre aquela pesquisa que fala que se as pessoas não acreditassem em Deus, a gente teria mais guerras, né? Uhum. Se a gente pegar historicamente, né, a maioria das guerras tiveram motivações religiosas. Essa é uma boa pergunta. Então, eu acho que uma coisa que eu fiquei bem contrariado ali durante a parte da sua palestra é que o professor fala que se a gente aliar religião e ciência, a gente teria mais paz. Mas no meu ponto de vista, a gente não teve paz ainda justamente por causa da religião. Eu daria uma sugestão.
eu acho que a gente está tratando de espiritualidade, que é diferente de religião. Porque a religião pode ser cega. Agora, você tem um lado espiritual, aí você aceita a diversidade e não segue por um lado de fanatismo. Alan, a sua pergunta não é boa. A sua pergunta é excelente. A sua pergunta é fantástica. A sua pergunta é maravilhosa e fundamental. É necessário você contextualizar. Então, eu quero te agradecer por você me dar a chance de falar isso agora, porque eu não defini o conceito. Vou explicar da seguinte forma. Eu encontro o Paulo no meio da rua. E o Paulo pergunta para mim se a fé Bahá'í é religião. Eu vou perguntar, quanto tempo você tem para eu te explicar? Por quê? Se a pessoa, quando ele pergunta se a fé Bahá'í é uma religião, ele tem dentro de si a noção do que é religião, certo? Faz sentido dizendo? Toda vez que você emite uma opinião, você tem dentro de si um conceito. Então, se para você religião é o que você está mostrando com essa sua pergunta, ou seja, durante a história da humanidade, religião foi muitas vezes causa das guerras, certo? Isso é história. A religião foi causa das guerras, a religião destruiu muitas pessoas, civilizações, povos foram até outros povos que se consideravam pagãos e dizimaram civilizações, como aconteceu aqui na América, e muitas vezes levando uma religião. Se você considera que religião é isso, eu digo, fé Bahá'í não é religião. Agora, se na sua visão, religião é um instrumento para unir pessoas, religar o ser humano a si mesmo, ao ente superior e aos seus irmãos, no conceito mais puro de religar, daí a religião, a fé Bahá'í pode ser considerada uma religião. Então depende do seu conceito de religião, entende? Eu não discuto religião, eu estudo religião há mais de 30 anos, por causa da vivência na comunidade Bahá'í. Importante dizer, a sua pergunta é fundamental. Se vocês lerem os escritos sagrados dos fundadores das grandes religiões, vocês vão ver muito mais pontos em comum do que pontos divergentes. Eu vou dar um exemplo. Meu conhecimento sobre islamismo, quem aqui já ouviu falar de islamismo? Hoje em dia todo mundo ouviu falar, né? Todo mundo ouviu falar, depois do 11 de setembro. Meu conhecimento sobre islamismo, antes de declarar Bahá'í, era praticamente nulo. Quando eu conheci a fé Bahá'í, eu fui estudar o islamismo. E eu descobri que no islamismo, no Alcorão, o livro sagrado, aceita-se lá Jesus e Moisés. Vocês sabiam disso? O pessoal da pedagogia sabia disso? Que no livro do Alcorão se aceita Jesus e se aceita Moisés? Aí eu faço a pergunta, se eles aceitam Jesus e aceitam Moisés como mensageiros de Deus, por que judeus e muçulmanos se matam? Quem aqui ouviu falar do profeta Abraão? Alguém aqui falou do profeta Abraão? Não é o Abraão Lincoln, que não foi profeta, mas foi uma pessoa muito importante. O Abraão teve um filho chamado Ismael, teve um filho chamado Isaac. De Ismael derivaram as 12 tribos árabes, que depois foram unificadas na revelação de Muhammad. E de Isaac veio o povo judeu. Então, do ponto de vista civilizatório, judeus e muçulmanos são o quê? Primos. Por que os caras se matam? Uma das razões para isso é um assunto muito complexo, não quero minimizar, mas uma das razões para isso é porque o conhecimento, vocês concordam que conhecimento é poder? Conhecimento é poder? Durante muito tempo da história da humanidade, o conhecimento esteve restrito da humanidade. O conhecimento era acessado somente pelos eclesiásticos. E quando esse poder é retirado das massas, você cria o que nas massas? Ignorância. E a ignorância cria o que? Facilidade de manipulação. E você manipula de qualquer forma. Então, a religião foi erroneamente usada pelas massas, e ainda talvez seja, pelos líderes religiosos, como manipulação.
e para jogar uns povos contra os outros. Morando nos Estados Unidos, a razão que eu escolhi, depois falando sobre a NASA, porque eu queria morar nos Estados Unidos, depois de ter muitas coisas e acabei na NASA. Eu digo que eu fui para a NASA porque um e-mail foi perdido. Quem quiser saber como é que é essa história, pode acessar meu site, tem uma parte da palestra lá. Um cara perdeu o e-mail e acabei indo para a NASA. Eu conto essa verdade. Está tudo verdade, pode mostrar depois. Minhas palestras são tudo no YouTube, a maioria. Enfim. Morando nos Estados Unidos, eu descobri uma coisa absurda. Existe uma organização chamada KKK. Não é riso que você coloca no WhatsApp. KKK riso, né? Sabe? Alguém entendeu que foi uma piada que eu falei? Não. Quando o cara conta uma piada ruim, ele tem que depois dizer que foi uma piada para a pessoa rir, entendeu? A KKK existe, sabe por quê? Porque na metade do século XIX, com a guerra civil que os sulistas perderam, quando Abraham Lincoln consegue unificar o país e morre depois, mas os sulistas perderam, eles não se contentaram com a perda. E eles conseguiram fazer, muitos dos ex-generais do Exército Confederado formou a KKK, para literalmente matar os negros. Até a década de 60, negros nos Estados Unidos eram encontrados nos Estados do Sul, Alabama, Mississippi, em tronco de árvore. Tem documentário sobre isso aí. Tem gente que descobriu isso hoje, está franzindo a testa, mas é verdade. E sabe que é um dos símbolos da KKK? Alguém sabe? Alguém sabe qual é o símbolo da KKK? É um símbolo religioso. É a cruz queimada. Eles usam um instrumento que é a cruz queimada para incitar o ódio. Faz sentido isso aí? Faz sentido nenhum. Então, ela de fato, assim, no fundamento da religião, as pessoas nunca se matariam por religião. A recomendação na Fé Bahá'í: não existe clero. Como é que existe uma religião sem clero? Cada indivíduo pode ir até a revelação, o livro sagrado, estudar e entender a religião, entender os princípios. Ele pode pedir ajuda dos Bahá'ís mais experientes, etc., consultar, mas ele vai descobrir por si mesmo, entende? Então é um outro conceito de religião. Abdu'l-Bahá definiu: religião é conhecimento consciente. Você tem que ter consciência do que você está fazendo na sua vida quando você fala de religião. Ok, Yara? Então, obrigado pela sua pergunta, porque me deu a chance de contextualizar. Obrigado pela resposta. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta? Beleza? Pessoal, mais uma vez, agradeço à diretora, agradeço ao Paulo por essa chance de ressuscitar essa palestra, que me deu muitas e muitas boas memórias, Paulo. Eu te agradeço bastante. Você não sabe como isso revigorou a minha mente, porque há algum tempo eu não falava sobre esse assunto. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso palestrante mais uma vez e agradecemos também a todos que vieram prestigiar. Tá? Esperamos que tenhamos uma nova chance de ouvir mais algumas experiências, né? Muito obrigada. Boa noite a todos. Yeah.